Deputado Simão queria fazer um comentário? Não, eu lembro que as coisas começam a mudar, a surgir. Nós já fizemos aqui uma conversa outro dia com os jovens lá de Jundiaí, que criaram um trabalho de acompanhar os vereadores, né? Acompanhar, fiscalizar e tal. E também chamar o cidadão para opinar e participar sobre o que acha da cidade, o que é obra prioritária, como que devia ser gasto o dinheiro, né? Isso de forma espontânea, criaram lá um movimento. Mas, no início, o pessoal olhou com certa desconfiança, mas hoje é obrigado a reconhecer que é um movimento social forte na cidade, que é a cidade de Jundiaí, né? Então, eu acho que quem não se adaptar a isso, não se abrir, vai ficar para trás, é a minha impressão. Deputado Carlos Hernandes. Sérgio, a internet tem essa característica própria, libertária, que você colocou, e está associada à liberdade, à criatividade, à diversidade. Porém, nós temos forças contrárias também tentando o controle da internet, das redes sociais. Aqui no Brasil, Simão Pedro citou a questão do AI-5, o projeto do ex-senador Eduardo Azeredo, que agora é deputado federal, continua tentando aprovar o projeto no Congresso Nacional. Nós temos aqui vários movimentos contra a aprovação desse projeto, mas no mundo inteiro nós temos tentativas de controle da internet, desses canais. Qual é a situação real hoje no mundo dessa situação de controle? Foi excelente. Você veja, em agosto desse ano, na verdade, agosto ou setembro, a polícia londrina matou um jovem negro na periferia de Londres. Explodiu Londres, misturando com jovens de classe média, uma coisa assim... Imigrantes, uma fúria. Queimaram carros e tal. O que o primeiro-ministro inglês, David Cameron, um liberal, disse? Vamos fechar as redes sociais. Ele e o Assad da Síria e o Mubarak e outros ditadores têm o mesmo comportamento em relação à comunicação em rede. Vamos proibir. Então, o que você está falando é extremamente importante hoje. O que está existindo hoje é que as velhas forças políticas, mesmo as que se diziam liberais, democráticas, têm dificuldade de conviver com as possibilidades que a rede traz para um cidadão comum ou para grupos que não eram tão poderosos. Insisto no Wikileaks. O Wikileaks, o governo mais poderoso do mundo, que ainda é o governo americano, tirou o cara do ar nos Estados Unidos. Bom, no dia seguinte, mais de 2.000 sites espelhos com o mesmo conteúdo subiram, inclusive alguns no Brasil. Repare, numa rede distribuída, você consegue controlar os seus movimentos, mas não controla dos outros. Por isso que, politicamente, estão tentando controlar a rede, não no sentido que a rede não seja uma rede de controle. Eu sempre gosto de explicar. A internet é uma rede cibernética, ela é uma rede de controle técnico. Ninguém consegue navegar na internet sem estar de acordo com seus controles. Mas o que querem aproveitar esses controles técnicos para tornar um controle político, que seria extremamente agressivo, um vigilantismo na rede. Se você ter uma ideia, os Estados Unidos agora, gostaria de denunciar aqui, tem um projeto de lei no Congresso americano que chama Stop Online Piracy Act, ou mais conhecido aqui como SOPA. Esse Stop Online Piracy Act é um ato contra a propriedade intelectual violada por terceiros fora do território americano. Ou seja, eles vão agir como rambos digitais. É mais ou menos assim. Se tem um blog aqui dos professores da Federal do ABC com vários livros americanos que nem são vendidos no Brasil, escaneados para os alunos terem acesso, eles vão acusar de pirataria, bloquear o IP, dar 5 dias para os buscadores desaparecer com qualquer enlace contra esse site. Ou seja, é uma coisa absurda que também será feito em relação a código. Por exemplo, se a Microsoft fala, pô, vamos desabilitar o WordPress, aciona o procurador norte-americano, o WordPress é um repositório, um software de blogs, né? Aí ele diz, olha, tá violando 8 patentes minhas. Você sabe o que vai acontecer? Eles vão tirar o WordPress das consultas, vão bloquear o IP, nenhum fluxo de informação que passa por território americano vai poder constar daquilo. Ou seja, é uma situação
É uma agressão à liberdade de expressão, de compartilhamento. Ou seja, a internet tem dono. Deputado? Só mais uma pergunta, Sérgio, ainda dentro desse tema. Existe um controle técnico central que possa desativar a internet? Não, foi bom ele falar que tem dono, não tem dono. A internet tem não tem dono. A internet não tem dono. A internet tem as maiores empresas. O que eu falei é o seguinte: as maiores empresas da internet, as que atraem o maior tráfego, por fatores que não vem ao caso aqui, que são históricos, culturais, sociais e econômicos, estão em território americano. O governo americano aproveita isso e fala, bom, já que o Google está lá, o MSN está lá, o Yahoo está lá, as redes sociais estão lá, então eu vou controlar esses caras. Sim. Entendeu? Não é que agora você fala, não vamos usar mais, ele não tem como interferir na internet. O problema é que o fluxo da internet passa por essa, vamos dizer assim, hegemonia cultural, que é norte-americana ainda. Ainda, por que eu digo? Porque ela pode não ser mais. Se a gente começar a prestigiar a diversidade cultural, isso pode se mudar com o tempo. Qual o controle que existe na internet? Dos protocolos. Existe controle de DNS, existem alguns controles. Agora, ou seja, não existe invisibilidade na rede. É isso. É mais ou menos assim, para ele acessar um site, como é que funciona? Ele põe o endereço do site no navegador dele, e aí, de lá do computador dele, ele vai buscar essa informação num servidor que está em algum lugar. Aí ele pega essa informação e tem que devolver para o computador dele. Aonde está o computador dele? Então, ninguém é invisível na rede. O que esses caras todos querem? Aproveitando da interatividade exigir que as máquinas sejam visíveis uma para a outra, o que eles querem? Eles querem transformar isso em controle político, civil, vincular um número de IP que a gente precisa para navegar na rede a uma identidade civil, e isso é uma situação inaceitável numa rede cibernética. Professor, estou inaugurando uma rodada de breves perguntas, brevíssimas considerações. Primeiro, a questão do desperdício de tempo, nosso bem mais precioso. Como é que a gente pode lidar com a internet quando recebemos e-mails e 80% são de vendas, spams e cultura inútil? É uma pergunta difícil. Eu sou membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A gente tem feito ações de boas práticas e tem tentado tecnicamente, inclusive, fechar uma das portas lógicas que existem nos servidores, a porta 25, para diminuir o envio de spam. Agora, nós estamos numa sociedade da informação. As pessoas vão ter que aprender a lidar com muita informação.